Sim, agora a gente tem um novo podcast. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around, and nothing's ever lifting me higher than a touch of your sweet desire. Well, we're all built in right. We just have to hold on through the night. As long as we are watching the fire, we'll be safe from the devil's choir. I stand by you when you're Espetacular, feijão preto pra cozinhar e trabalhar. Santa aí, uma cebola, um pimentão, pedacinho de feijão vermelho. Fine, I'll be fine. Fine, I will be. I said it's fine. I feel this way sometimes. Only a minute more. Just some hours pass by. I'm into the thought that it's silence in my heart. It's just my own self and some silence on the Mas pelo jeito, ele falou que pagou R$ 1.000 de carro desse mês todo. Mês deve só ser um pouco, já é Oi, oi, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um Diário Vlog. E no Diário Vlog de hoje, eu quis dividir com vocês qual o nome que eu posso dar, talvez. A minha nova trajetória? Ou o meu mais novo passo? E pra mim, isso é subir mais um degrau e dar mais um passo na direção, né, que eu estou construindo e busco, né, seguir. E tenho seguido, já tem um tempinho. E já tem um bom tempo, né? Enfim, eu quis compartilhar com vocês um pouco, né, da minha trajetória, até chegar aqui hoje e falar pra vocês que eu criei um podcast. E eu quero explicar pra vocês um pouco sobre isso. Quem me conhece de perto mesmo, sabe que eu amo podcast. E eu não sei se eu já cheguei a comentar ou aqui ou lá nas outras redes, mas eu gosto de assistir. Eu assisto bastante, eu consumo bastante esse tipo de conteúdo, né?
E vocês podem ver que eu, nos últimos meses, mudei o formato de conteúdo aqui do YouTube. Não que vai ser só esse formato, mas é um dos formatos que vocês vão ver muito por aqui, que é Diário Vlog. Não é o vlog em si, mas é sempre trazendo uma reflexão, porque eu sou uma pessoa muito pensante. Como eu compartilhei no primeiro episódio já do nosso podcast, que ele já está no ar, ele já foi criado, já está tudo pronto. Eu falei, né, que quis ter um podcast por muito tempo mesmo. Desde quando eu comecei a ter o hábito da leitura, que foi aos meus 15 anos, e quando eu descobri esse mundo de ler livros, e quando eu vi o quanto que eles eram meus amigos, eu me senti muito acolhida. Então eu também comecei a ter o hábito de escrever. Eu escrevo muito há anos já. Já vai fazer 4 anos que eu escrevo. E eu sempre fui, né, uma pessoa muito pensante, muito observadora desde criança mesmo. No pré, eu, eu já era assim, que até então os professores me observavam, eu já precisei de ajuda para me desenvolver, porque eu sempre fui muito quieta na minha. E aí, depois que eu comecei a falar, foi um caminho sem volta, porque dá para perceber que eu falo bastante. Como me comunicar, eu acredito que isso tem um poder muito grande. A gente tem voz e eu acredito que todos nós temos um conteúdo e que esse conteúdo pode e deve ser usado a partir do momento que você usa ele de maneira correta, né? Certa. Então, eu estou nessa trajetória de usar a minha comunicação já tem um período. Por quê? Como vocês já sabem, eu sou uma ex-tímida. Quem está falando aqui, quem criou um podcast, quem grava para as redes sociais, é uma pessoa tímida. Eu, Júlia, também, vocês sabem já disso. Quem me conhece de perto, fora de uma tela, né, de um celular, sabe que eu sempre fui extremamente tímida. Absurdamente tímida. Tipo, sério mesmo. Não estou falando que fui aquela pessoa de medo só de falar. Não. Foi coisas horríveis, horríveis mesmo. Que depois eu posso trazer melhor, né? E a gente já tem a nossa série lá no Instagram. Inclusive, vai me seguir se você quiser. Tempo, quando eu vi que era possível eu me desenvolver e lidar com isso da maneira correta, foi um caminho sem volta, porque hoje eu sou uma tímida, mas uma tímida no controle. Eu não deixo que nada me impeça. E principalmente a timidez. Se eu tô com timidez, vergonha, medo, pavor, eu vou lá e faço. E as pessoas sempre acham que, nossa, você faz muito bem. Nossa, você não sente medo nem vergonha, não. Você não erra, não. As pessoas não sabem os bastidores, como que eu estou por aqui, sabe? Como que o meu coração fica, como que é o processo de preparação, o quanto que é difícil. Mas a chave que virou na minha cabeça e em mim é que dá pra mim melhorar, dá pra mim evoluir e dá pra mim lidar com isso. A partir do momento que a gente deixa que algo, permite que algo nos impeça de viver as nossas vidas, a gente não está vivendo a vida. A gente só está sobrevivendo e existindo a ela. Então, quando eu comecei a me desenvolver nisso, eu falei assim, nossa, é possível. Eu falo, eu consigo falar, eu consigo me comunicar. E buscando melhorar isso tem sido algo que eu amo. Eu amo, eu amo, amo, amo muito. Eu amo falar, me comunicar. E como eu disse, eu acredito que todos nós tem um conteúdo dentro da gente que a gente precisa colocar isso para fora. Uma boa parte desse conteúdo é para ser usado. A gente não tem ele para ficar só guardado pra gente, ou não usar, ou usar de uma maneira inútil. Então, eu acredito que todos nós temos algo único e que a gente pode e deve usá-lo. E é por isso que esse, né, na verdade, é um dos motivos que eu tenho um podcast. E já saiu até o segundo episódio. O nome desse podcast é Comunicação Profunda. Olha, tour por isso, nem te conto, viu?
mas as pessoas ficam impressionadas quando eu falo que eu sou tímida e quem me conhece e acompanhou isso fica impressionada com o que eu como que eu lido com isso. E eu quero deixar bem claro para vocês que é muito possível. Olha só eu. Então é mais um passo que eu dou na minha vida, na minha jornada, naquilo que eu construo diariamente. Escutando um podcast, eu falei, nossa, eu sempre quis fazer isso e eu não faço, né? Já tem anos e anos eu com essa ideia e até hoje nada. E eu simplesmente falei assim, vou fazer. Não sei como, mas eu vou. Aí eu comecei a ver tudo, pesquisei, estudei, comecei a criar algumas coisas, mas até então só estavam no papel. Mas aí eu falei assim, não vou ficar, sabe, demorando, vou simplesmente ir. E fui, mas eu demorei, tá? Porque como eu disse, eu não queria simplesmente gravar o meu primeiro podcast, falar qualquer coisa, sem ser, sabe, aquela coisa preparada e tudo mais. Se bem que esse podcast é bem realista, eu digo que é comunicação profunda porque realmente vai ser um conteúdo tirado de uma maneira profunda, não vai ser um conteúdo de bobeira, não vai ser algo que eu simplesmente falei, ah, vou fazer isso. Não, é algo que tem uma preparação por trás, tem até mesmo estudos, tem experiências, então não é nada em vão, é tudo muito sério. E é por isso que eu nunca curti a ideia de, ah, simplesmente vai lá e grava. Não, você quer gravar? Então vamos lá, vamos começar aos poucos. Comecei a pesquisar, comecei a ver formas, comecei a fazer aos poucos, igual o nome. Eu não queria qualquer nome, por mais que eu pudesse mudar depois, né? E usar isso, porque o bom desse mundo, né? É que você pode sempre criar e mudar. E tá tudo bem, igual eu posso mudar futuramente. Mas a ideia, assim, de início era um nome que fizesse sentido, que realmente fosse agregar e tivesse a ver com a minha vida até aqui, e com a minha pessoa. E é por isso que eu demorei muito, acho que o nome foi o que eu mais demorei. E para mim criar, né, eu precisava do nome, né, que no caso para mim ter as cores, as fontes, tudo assim para mim criar essa questão da minha marca no podcast, eu precisava do nome. Então, como eu não tinha o nome, eu não criava nada, mas eu sempre pesquisando, passei tempo e mais tempo vendo como que eu poderia, porque eu comecei, mas eu não sei fazer direito igual esse microfone aqui, eu ainda estou aprendendo a usar. Igual se eu falo muito perto, eu tenho medo, sabe, de ficar dando eco. Mas se eu falo muito longe, eu tenho que falar mais alto. E eu não acho que fica legal. Enfim, tem o seu lado difícil, mas o que que não é difícil nessa vida, né? E eu acho que e eu enxergo que eu sou uma pessoa que só gosta de coisas difíceis. Então, eu acredito que eu estou no caminho certo. Mas tudo se aprende e para você aprender, você tem que executar, você tem que fazer. Quero deixar assim umas observações. O meu podcast você só vai encontrar no Spotify. Ah, Júlia, por quê? Porque geralmente, né, você pode encontrar podcast por diversos lugares. Inclusive, você encontra no YouTube para ver. Mas quem conhece, assim, né, sabe um pouco sobre esse mundo do podcast. O podcast significa áudios em formas de séries e episódios. Só que hoje, na atualidade do mundo, com todas essas atualizações, se tornou bem mais. Como que eu posso explicar? É mais fácil, né? Você consegue assistir no YouTube, está em todo lugar. Inclusive, eu gosto de assistir, mas a minha ideia é trabalhar mais com áudios, porque eu também gosto de consumir muito em formato de áudio. Por quê? Porque eu consigo, né? Às vezes a gente não tá com tempo, às vezes a gente tá com diversas coisas para se fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, e aí a gente não consegue parar para assistir o YouTube. O que que a gente faz? Vai lá e coloca o áudio e faz as coisas que a gente tem que fazer, que é o que eu muitas das vezes faço. E dá super certo. Então, não está nas outras plataformas pelo fato de. Eu não sei, eu só uso Spotify. Mas isso não me impede de colocar em outras plataformas. Mas de início,
No momento, eu só quero que esteja no Spotify. Se eu colocar em outras redes, eu vou avisar vocês. Mas por enquanto é só no Spotify. Não tem um motivo específico. É simplesmente porque eu quero deixar só no Spotify. No momento, o nosso podcast Comunicação Profunda, vocês vão encontrar no Spotify. Toda segunda-feira um episódio, diversos assuntos. A gente vai ir trabalhando, né, no meio do caminho, ver o que vai ficar melhor e encaixando lá. Qualquer mudança eu vou avisar vocês. E é isso, meus queridos. Acho que eu falei tudo, sabe? Tudo que estava aqui para me falar, mas é uma história longa, mas bem resumido, é isso. Eu espero que vocês gostem desse diário vlog de hoje. E sendo bem sincera para vocês, eu sei que nem todos gostam de podcast, essas coisas assim. E tá tudo bem. Essas coisas não é para todo mundo. Para falar a verdade, nada é para todo mundo. Cada pessoa tem o seu gosto, se identifica com algo. Enfim, não é a quantidade de pessoas, e sim a qualidade. Então a gente tem que ser seletivo naquilo que a gente gosta, escuta, assiste. Enfim, a gente está certo de ser assim. Então eu sei que nem todo mundo gosta e tá tudo bem. Já é bem óbvio que não é para você que não gosta. Mas se você gosta de podcast, eu te indico dar um pulinho lá, escutar. Até porque são conversas bem profundas e que eu acredito que vai te ajudar de alguma maneira em algum momento. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.